Olá, minhas amigas e irmãs da Casa de Oração em Paraíba do Sul, na região serrana do Rio de Janeiro. Que alegria para mim, mesmo estando tão distante de vocês, poder participar desse tempo, desse culto, desse momento de comunhão com as mulheres, entre as mulheres. Como eu sou grata a Deus por ter nascido nesse tempo da história, onde as tecnologias podem ser usadas para aproximar pessoas, aproximar corações, amenizar a saudade que sentimos uns dos outros, não é? Vocês são irmãs muito queridas, por quem eu tenho muito carinho, muito amor, muita consideração. Obrigada por esse convite, muito obrigada mesmo, irmãs. Eu não sei onde esse vídeo vai parar, né? A gente vai compartilhando coisas e vai indo. Nós não sabemos exatamente quem são as pessoas que vão me ouvir, que vão me ver através desse vídeo. Então, acho importante me apresentar. Eu me chamo Ana Paula Fraga, sou carioca, natural do Rio de Janeiro, me converti aos 16 anos de idade na Igreja Casa de Oração, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro. E aos 19 anos o Senhor me chamou para a obra missionária. Aos 25 eu pude seguir o meu chamado, ir ao campo. Eu casei com Lenilson, que também tinha um chamado missionário, e nós somos pais para toda a vida, da Yasmin, que tem 10 anos, e da Suzane, que tem 8. Nós estamos atualmente servindo ao Senhor em tempo integral na Igreja Casa de Oração, no bairro Parque Marinha, que fica na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então você imagina 4 cariocas nesse frio gaúcho. Deus tem nos ajudado, nos dado uma graça para nos adaptarmos e para sermos felizes num clima, numa cultura tão diferente da nossa, de origem. Eu sou uma mulher como você. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu ministério, Eu trabalho com as minhas costuras, gosto de fazer as minhas peças de costura criativa. Sou uma mulher de vida comum, mas que decidiu entregar toda a sua vida a Jesus e tem desfrutado da alegria de ter uma vida centrada nos projetos de Deus. Como é bom, nós vivermos aquilo para o qual Deus nos trouxe a esse mundo. Eu também quero te motivar. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, qual é o seu dom, busque em Deus em oração, busque aconselhamento com pessoas que possam te ajudar a descobrir o seu propósito de vida. Não perca tempo, você veio ao mundo para isso. Viva! Viva os propósitos de Deus para você! E nessa caminhada de descobrir os propósitos de Deus para mim, nasceu o Ministério Satisfeitas, o Ministério de Mulheres para Mulheres. Nós fazemos reuniões durante o ano, retiros, encontros de família, promovemos cursos, discipulado para mulheres. Você pode conhecer um pouquinho mais das Satisfeitas entrando em nossas redes sociais. No Instagram você vai nos encontrar como @ministério.satisfeitas. No YouTube, Ministério Satisfeitas. E no Facebook, a nossa página vai estar escrito lá, Satisfeitas. Então, conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho. Nós estamos passando por um tempo difícil, não é mesmo? Um tempo de batalha, um tempo de guerra, de diversidade. E quando nós vamos encarar uma batalha, uma guerra em nossas vidas, a primeira coisa que eu acho que pensamos é: com que armas vamos lutar? Como lutaremos? Eu me lembro, alguns anos atrás, em que eu participava do grupo de intercessoras do Retiro de Mulheres da minha igreja. E foi um tempo tão precioso de um mergulhar profundo no Senhor. E num desses dias, naquele horário em que a nossa líder pediu para que a gente parasse para orar em unidade como intercessoras, o Senhor me mostrou algo. Isso me chamou muita atenção. Eu vi um campo de batalha e 2 exércitos inimigos colocados um de frente para o outro, em
pontos extremos daquele lugar onde a batalha aconteceria. Olhei rapidamente o exército inimigo. Eram soldados fortes, altos, robustos, com armaduras reluzentes. Você não via uma brecha naquela armadura. Toda parte do corpo deles estava completamente tapada, completamente protegida por essa armadura. Eles montavam cavalos negros, fortes, bem fortões mesmo. E eu lembro que algo que me chamou muito a atenção foi o rabo daquele cavalo, né? Sabe, aquele pelo preto, grosso, como um chicote. Até mesmo o cavalo deles era impressionante, tamanha força e sabe, aquela robustez. E eles tinham lanças muito grandes, pontiagudas. Era um exército fortemente armado. E então o meu olhar foi fazendo, né, aquele movimento em direção ao próximo lado, né, ao outro lado do campo de batalha. Então eu me deparei com um exército de mulheres. Elas vestiam uma roupa surrada, uma camisa camuflada escrita Exército de Jesus. E aquela blusa suja, rasgada, velha, um aspecto muito, muito estranho. Aquelas mulheres estavam descabeladas, com uma aparência triste, abatida, desorientadas. Elas estavam armadas de paus e madeiras. Não havia nenhum cavalo. Muitas delas estavam descalças, completamente vulneráveis ao ataque daquele exército inimigo. Minhas irmãs, eu senti uma aflição tão grande em meu coração quando eu vi aquela cena. Eu fiquei tão assustada e eu lembro de abrir os olhos e começar a chorar. Um desespero tomou conta do meu coração. E eu queria dizer a elas que o exército estava muito preparado e que elas morreriam facilmente, morreriam na mão daquele inimigo, daqueles inimigos. E naquele momento que aquela visão se apagou da minha mente, o Espírito Santo me disse: a minha igreja tem partido para as batalhas da vida extremamente despreparada. Extremamente despreparada. E eu fico pensando, se esse não é o quadro da minha vida, se esse não é o quadro das mulheres com as quais eu convivo, para as quais eu ministro, minhas irmãs, o inimigo se prepara para nos destruir. Agora mesmo eu participei de uma live com minha família, meu marido, minhas filhas, gravando um culto para a nossa igreja, e meu marido trouxe essa palavra, ele disse isso: o inimigo se prepara para nos destruir. Nós lemos aqui no livro de Juízes, no capítulo 4, o verso 3 vai dizer o seguinte: o rei Jabim, o rei dos cananeus, que oprimia, que escravizava o povo de Israel naquela época, eles tinham 900 carros de guerra feitos de ferro e oprimia cruelmente o povo de Deus por 20 anos. É preciso que você compreenda que o inimigo, ele se prepara para te destruir. Ele se prepara para te dar, né, uma rasteira, para te derrubar, para acabar com os planos de Deus na sua vida. O inimigo está se preparando e ele não vai lutar contra você de qualquer jeito. Ele usa o melhor que ele tem, as melhores estratégias, as armas mais eficazes contra a sua vida e contra a minha vida. Quer você acredite ou não na existência de batalhas espirituais, isso não vai impedir que elas venham até você. Se você acredita que há batalhas espirituais ou se você não acredita, não fará diferença. Elas virão até você. E se você não se preparar para elas, você terá que reagir a um ataque sofrido. Mas se você tiver uma vida de preparo, se você estiver preparado, eu tenho falado muito nesses dias de pandemia sobre ter reservas. Se você tiver reservas de experiências com Deus, de fé, de caminhada com o Senhor, então você não vai precisar reagir, mas você vai agir. Você vai atacar
e não apenas contra-atacar. Aqui no capítulo 4 de Juízes, nós vemos sobre duas mulheres, Débora e Jael. As duas estavam envolvidas na mesma guerra, a guerra dos israelitas contra o exército cananeu, contra o rei Jabim. As duas viviam na mesma época e as duas participaram dessa guerra, em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, usando armas diferentes, mas tendo a mesma estratégia no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós vemos duas mulheres aqui. Débora, uma profetisa, uma juíza, uma mulher de liderança, uma mulher conhecida, uma mulher famosa. Nós vemos Jael, uma dona de casa, a esposa de um queneu, uma mulher que estava no seu lar, que não era conhecida por muitas pessoas, que tinha uma vida simples, parecida com a maioria de nós. Então você observa dois polos completamente diferentes, mas ambas estavam atentas ao que estava acontecendo no mundo, ao que estava acontecendo no povo de Deus, ao que Deus estava fazendo naquele momento. Isso é a primeira coisa que eu quero dizer para você. Mulheres diferentes, com armas diferentes, mas usando a mesma estratégia. Qual é a estratégia? Da vigilância. Você precisa estar atenta ao que Deus está fazendo nesse tempo. Você não pode estar indiferente ao mover do Espírito Santo nesse tempo. E quando eu digo isso, não me refiro à sua casa, à sua igreja, ao seu ministério, ao seu ciclo de amigas, porque há um só Espírito, a Bíblia diz, e Ele está movendo um plano para uma geração. Ele está movimentando uma ação para uma geração. O Espírito Santo é o mesmo que age em igreja, na Batista, na Assembleia, na Nova Vida, na Quadrangular, nos pontos de pregação, nas células, nos cultos dos lares, onde estiver um povo reunido, o projeto de Deus para essa geração está acontecendo. Débora e Jael sabiam o que estava acontecendo com o povo de Deus, qual era a realidade. Elas sabiam que Deus havia determinado, por fim, aquele tempo de opressão, de escravidão. E elas duas se engajaram no propósito do Senhor. Então, a primeira estratégia que essas mulheres tiveram comum, se manter atenta ao que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem intimidade, Deus fala o que vai acontecer lá na frente, para que você possa atacar e não apenas contra-atacar. A Bíblia diz que Ele segreda o nosso ouvido, que o Senhor compartilha os seus propósitos com aqueles que o temem. O Senhor conta segredos para nós. O Senhor revela coisas ocultas que nós não sabemos. Inclusive, é um versículo em Coríntios que vai dizer, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. E pena que nós paramos por aí, porque tem o versículo seguinte, que diz, mas Deus as revelou aos seus. Aleluia! O que olho não viu, o que ouvido não viu, o que não entrou no coração de ninguém, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso perceber, se eu o temer, se eu andar em intimidade com o Senhor. Então, essa é a primeira estratégia em comum dessas mulheres. Elas estavam atentas ao que o Espírito estava fazendo naquele tempo. Outra coisa que nós vemos muito interessante aqui, que elas não se calaram diante do que Deus estava fazendo naquele tempo. Elas assumiram a responsabilidade que era delas. Débora não fugiu da sua responsabilidade. A Bíblia diz que ela era uma profetisa. Quando Deus liberou uma palavra sobre o futuro, o que ela fez? Profetizou. Procurou o general de Israel e disse a ele, olha, vai acontecer assim, assim, assim. Assim diz o Senhor. Haja dessa maneira. Chame tantos homens. Da tribo tal. Faça desse jeito. E Deus vai dar vitória para vocês. Quando o general cananeu entra na tenda de Jael, isso já mais para o finalzinho do capítulo 4, ela também não se cala. Ela percebe o que está acontecendo e ela age como dona de casa. Débora agiu como profetisa,
Jael agiu como dona de casa. O que ela fez? Ela foi hospitaleira, ela deu um copinho de leite, ela colocou uma manta sobre aquele general e ele dormiu. E ela foi lá e agiu. Então, qual é a segunda estratégia que nós vemos? Que você não pode negligenciar quem você é no Senhor. Deus te deu uma voz, pregue. Deus te deu uma voz bonita, cante. Deus te deu capacidade de profetizar, profetize. Deus te deu palavras de exortação, exorte. Deus te deu uma vassoura, minha irmã, limpa. O que Deus deu a você? Use as suas armas. Débora não inventou uma mulher que não existia. Ela era uma profetisa e ela fluiu no ministério profético que Deus deu a ela. Jael não quis ser como Débora. Ela foi a dona de casa que ela era e ela agiu como uma dona de casa. Então, olha a estratégia comum dessas mulheres que estão em lugares tão diferentes, vivendo vidas tão diferentes. A estratégia que elas usaram foi ser elas mesmas. Fluir no dom que Deus as deu, na habilidade que Deus as deu. Débora na habilidade de profetisa, de juíza, de líder, de quem vai apontar um caminho, de quem vai dar conselhos. E Jael, ela fluiu nessa identidade de mãe, de esposa, de dona de casa. Minha irmã, nós precisamos acabar com esse clima de competitividade entre mulheres. Cada uma é de um jeito, chamada para um propósito. O que você não pode é negligenciar quem você nasceu para ser. Seja a mulher que Deus te chamou para ser. Eu não sei pregar, mas eu gosto muito de orar. Ore, abençoe, profetize sobre a vida das pessoas, grave áudios, mande para elas. Tenha um caderninho de oração, fique ali na batalha até Deus dar vitória. Deus te chamou para orar, ore. Deus te chamou para cozinhar, cozinhe. O que Deus te chamou para fazer? Faça. Seja a mulher que Deus te chamou para ser. Nós vemos essa estratégia aqui com elas, não é verdade? Outra coisa que nós vemos aqui, Débora agiu na direção de Deus, Jael também. Sabe uma estratégia que elas encontraram em comum? Tudo que a gente fizer, nós temos que fazer na dependência do Senhor. Confiando nele. Acreditando que Ele está conosco, nos dando poder e unção necessárias para vencer as batalhas da vida. Débora confiou no Senhor, Jael também. Olha essa estratégia aí em comum. Uma outra estratégia que nós vemos é que Débora fala com o general, né? O general Cícera, né? Que é o general israelita. Não, desculpa. Cícera é o general cananeu. Ela fala com Baraque, que é o general israelita. Fala com ele imediatamente após ela ter dado o recado a Baraque, ela foi para a guerra. Jael, imediatamente após o momento em que o inimigo entrou na casa dela, ela agiu. Sabe qual é a outra estratégia comum entre essas duas mulheres? São mulheres que fazem bom uso do tempo. Elas têm uma reação rápida. Gente, eu me lembro de uma vez que eu estava passando com meu marido, vindo da casa de amigos, a gente passou por um lugar que era a entrada de uma comunidade no Rio de Janeiro. Nós estávamos dentro de uma Kombi. No Rio, esse transporte isso é muito comum, né, no Rio. Especialmente onde nós morávamos, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, nós estávamos dentro desse transporte coletivo, uma Kombi, e o meu marido viu que tinham policiais de um lado da rua, atrás do poste, e do outro lado da rua haviam traficantes. Ambos estavam armados. E aquela Kombi ia passar no meio daquele tiroteio. E ele, na época, nós éramos noivos. Ele disse assim pra mim, abaixa, Ana Paula. E eu abaixei. E a Kombi passou e aqueles tiros por cima da gente. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, né? Foi tudo muito rápido. Mas se eu tivesse parado, como assim? Por quê? Me abaixar por quê? O que você tá falando? Não tô entendendo nada, Lenilson. Eu poderia ter morrido. Pessoal, nosso tempo de reação determina a nossa vitória. Às vezes nós demoramos muito para reagir. Deus fala com a gente vai demorar um tempão para fazer.
Acelere o teu tempo de reação. O Espírito Santo falou com você? Faça. Não perca tempo. Não perca tempo. O Espírito Santo já deu uma estratégia para você, eu tenho certeza disso. Minha irmã, chega de procrastinar. Chega de jogar para amanhã o que você pode fazer e falar e agir hoje. Avalie o seu tempo de reação à direção do Espírito Santo. Você recebeu uma direção? Vai e faça. Vai e faça. E a última estratégia comum dessas mulheres que eu quero destacar aqui para vocês é que essas mulheres, elas eram tão confiantes em Deus, mas tão confiantes em Deus, que elas partiram para a guerra sem arma nenhuma. O seu chamado foi a arma que elas usaram contra o inimigo. Elas souberam fazer do seu chamado a sua arma de guerra. Débora fez do seu chamado de orar, do seu chamado de liderar, do seu chamado de profetizar, a sua arma de guerra. Jael fez da sua vocação doméstica a sua arma de guerra. Elas conheciam as armas que elas tinham. Elas sabiam que uma estaca da tenda poderia virar um instrumento para matar o general cananeu. Débora sabia que a oração podia virar uma arma contra o inimigo. Quando você conhece a potencialidade do que Deus deu a você, você sabe fazer diferentes usos daquilo. Tem muitas mulheres que não estão progredindo nas suas batalhas de vida, porque elas nem enxergam que aquilo ali que Deus deu para elas pode ser uma arma. Lembra da mulher da multiplicação de azeite? Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada senão um pouco de azeite. Aquele azeite foi o recurso para o milagre. O azeite foi o recurso para o milagre. O que você tem aí, o que Deus deu a você, é suficiente se usado nos propósitos de Deus, no tempo de Deus, na maneira de Deus. Conheça as suas armas, conheça o seu chamado e as diversas possibilidades de usar essas armas que Deus deu para você. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Deus deu vitória. Obviamente, a história terminou bem, com vitória para o povo de Deus. E aquelas mulheres glorificaram ao Senhor. Até hoje, nós falamos e comentamos sobre Débora, sobre Jael. Você também pode ser uma Débora. Você pode ser uma Jael. Entregue tudo que há de melhor na sua vida nas mãos do Senhor. E você vai ver que Deus fará grandes coisas através de você e com aquilo que você tem em mãos. Espero que essa palavra te desperte, te prepare, te forge para as batalhas da vida. Porque você é um instrumento de Deus. Você precisa se levantar nesse tempo. Eu quero agradecer esse convite, agradecer por ter participado desse momento com vocês. Que Deus os abençoe e vamos ser fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Um beijo carinhoso, amo muito vocês.